iniciarmos o nosso quarto e último episódio explicando Star Wars. Vem com a gente nessa hora cronológica gigantesca. Agora entrando no filme 8, que é Os Últimos Jedi, que teve aí há poucos anos atrás, a gente vai ver uma coisa chamada divergência criativa de produção. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora de fazer o filme não rolou muito bem entre o diretor e o escritor ali, não deu muito certo, foi trocado, saiu um, entrou outro. Então vamos dizer que algumas coisas ficaram com muitas pontas abertas, algumas não fizeram sentido e outras ignoraram. Então, qualquer erro que você achar na cronologia e falar, mas eu não achei que isso aí fez sentido. Realmente, eu também acho que tem muita coisa que não faz sentido daqui pra frente, mas eu vou contar aqui a história que foi passada pra gente. A Rey pede pro próprio Luke, que ela acha o Luke, como explicamos no último episódio, ela acha o Luke e fala assim, olha, eu tenho a força, tem um do malzão aí, a solta, chamado de Primeira Ordem, eu quero que você me treina. Só que aí o Luke, quando percebe que ela é muito poderosa da força, fala assim, não, vou treinar você não, estou traumatizado. Descobrimos também que Luke, ele foi uma pessoa que se isolou do mundo, foi para um planeta isolado, sozinho, sem ninguém mesmo, exatamente porque ele tava meio que triste, porque ele tentou treinar o filho do Han Solo, só que aí o filho do Han Solo se converteu pro lado negro da força, então ele se pegou no sentimental dele, então é por isso que ele se isola. E mesmo depois de muito tempo do filme tentando convencer, finalmente a Rey consegue convencer o Luke a treinar ele, e ao pouco o Luke vai treinando a Rey, vai mexendo um pouquinho com a força dela e tal, e no final da história a gente vai descobrindo aí que a Rey e o Kylo Ren, né, que são a Rey do lado da força, que tem uma Jedi poderosa, e o Kylo Ren, que é da Primeira Ordem, esses dois aqui, eles acabam tendo uma conexão com a força, então meio que um consegue conversar com o outro à distância, uns bagulho meio louco assim da força, então é uma coisa que os dois de alguma forma, por algum motivo, são meio conectados. Alguns contextos que acontecem que não é muito relevante, mas acontece que, enquanto a Rey tá sendo treinada lá pelo Luke, a Leia, junto com a rebelião dela, tá sendo toda atacada pelo Kylo Ren tá lá atacando eles, enquanto isso a Rey tá lá na paz sendo treinada. Outra coisa que acontece é que aqueles personagens que nós comentamos anteriormente, né, que viram o tríplice de amigos ali entre Chewbacca, Rey, aí tem o Finn e o Poe Dameron. O Finn e o Poe Dameron, coitados, daqui pra frente começam a parecer que não existem mais na história. Eu acho que o roteiro esqueceu um pouco deles. Fazer o que, né, coitadinhos. A gente tem também, mais pra frente, ao longo do filme, que a Rey é capturada pelo Império, ela é pega pelo Kylo Ren no final, e aí quando ela é pega pelo Kylo Ren, ela é aprisionada lá na nave deles e tal, e nessa história ela conhece o grande supremo, cara, que é o controlador de toda essa Primeira Ordem, que é o chefão da Primeira Ordem, que não é o Kylo Ren. Kylo Ren é basicamente o Darth Vader no Império, ele é meio que o general, mas não é o cara que controla. E existe um brotherzão lá que controla, que também é meio jogado de fora do roteiro, eles não desenvolvem muito esse problema aí, é um grande problema na verdade. E aí, por isso, acaba que acontece uma briga até muito legal, um fight aí, bem da hora, entre esse chefão contra a Rey. E aí, no meio da história, o Kylo Ren, que é o vilão, ele também acaba meio que entrando pro lado do bem e ajudando a Rey. E aí fica a Rey e Kylo Ren contra o chefão. É uma luta muito boa, muito massa, aliás. E aí eles acabam matando o chefão da Primeira Ordem. Quando eles matam o chefão da Primeira Ordem, o Kylo Ren chega pra Rey e fala: olha, eu e você trabalhamos bem em equipe, venha se juntar ao lado negro da força comigo. A Rey não aceita, eles ficam brigados, cada um vai pra um canto. Enquanto tá rolando toda essa treta aí, a gente tem do outro lado outra treta rolando, que é entre a Leia e o povo da rebelião, que lembra que eles estavam sendo atacados lá e tal, eles são atacados, e aí chega o Primeira Ordem, mete o fogo neles, e aí quando tava tudo perdido, ia todo mundo morrer, aí chega o Luke, que tava lá isolado, ele sai lá do planeta que ele tava isolado, ele vai lá e salva a pátria mais uma vez, salva todo mundo lá, porque ele é extremamente poderoso e tal, e aí ele consegue resolver todos os problemas, perfeito. Só que aí acontece que o Rey, quando ele salva todo mundo, salva a pátria toda aí, ele acaba se sacrificando. Então depois de muito tempo que a gente já conhece o Luke no universo Star Wars, e agora é a hora que ele também se sacrifica e vai embora. Então sobrou aí na nossa história, só pra vocês saberem, sobrou a Rey, sobrou o Finn e o Poe Dameron, que são os amigos dela, que também aquelas coisas, não tem muito aprofundamento aqui pra frente. Sobrou o Kylo Ren.
E aí sobrou a Leia. Esses são nossos protagonistas daqui desse último filme. E aí nesse filme acontece que a Rey começa a ser treinada pela Leia. Então a Leia agora começa a treinar a Rey. E ao mesmo tempo o Kylo Ren, que era lá o governante ali, o chefão ali do Império, que agora chama de Primeira Ordem, acaba encontrando uma coisa chamada Palpatine. Lembra no episódio 6 que a gente comentou que existe Palpatine, que é o grande chefe da galáxia e tal? Então, o Palpatine, de acordo com os roteiristas aqui desse filme, ele tá vivo. Fizeram uma cópia dele, do DNA dele, deram alguma desculpa esfarrapada de clonagem lá, e agora o Palpatine tá vivo e quer dominar a galáxia inteira de novo. A gente não comprou muito essa ideia não, Disney. Acontece então, vamos lá, eu falei, de daqui pra frente é só fracasso. O que fizeram com o final de Star Wars é bem triste. Palpatine mandou o Kylo Ren virar o dono da galáxia e comandar tudo. Em troca, ele teria que matar a Rey, porque a Rey era extremamente poderosa e por isso ela tinha que morrer pra não ser uma ameaça pra eles. Até aí, ok. Acontece indas e vindas, um é capturado pela Primeira Ordem, o outro é capturado aqui. É sempre assim, sempre todo filme de Star Wars alguém é capturado por alguém e tal. Já até cansei. Então, o que é relevante aqui na história é que a gente descobre duas coisas. A Rey, que lembra que ela era uma pessoa que tinha força e tal? A Rey, na verdade, ela é neta do Palpatine. Não sei como criaram isso, eu realmente não tava nem esperando que ia acontecer isso, mas realmente chegou no filme e eu fiquei, hã? É muito isso mesmo, a Rey, ela é neta do Palpatine, por isso que ela tem uma força dentro dela tão poderosa, e por isso que ela é vista como uma ameaça pro Império, porque ela tem o mesmo sangue que o general ali do governo ali da Primeira Ordem. Até aí ok. E outra coisa que a gente descobre é que a Rey e o Kylo Ren, eles são dois indivíduos diferentes, só que eles compartilham da mesma força. Então é meio que como se fosse o DNA deles fossem sincronizados, mais ou menos, pra explicar melhor pra vocês. Por isso que eles têm aquela conexão com a força um com o outro e tal. Isso explica muita coisa. Aqui o final tem algumas cenas boas até de ação, mas o contexto geral não é lá aquelas coisas. O que a gente acontece? A Rey agora, que já estava sendo treinada pela Leia, a Rey agora vai atrás do Palpatine e ela vai lá matar o Palpatine. Ao mesmo tempo que isso acontece, a própria Leia, infelizmente também, que já está há muito tempo aí na franquia, acaba vindo a falecer. Tanto a atriz na vida real como a personagem acabam falecendo. Então a princesa Leia aí acaba indo embora, ela sacrifica ali pra salvar a rebelião, tal, em um sacrifício que era pra ser, uau, que emocionante, que bonito. Não é muito aquelas coisas, tá? Esse último filme é realmente bem fraco. Mas aí ela acontece fazendo isso, e aí a Rey, quando tá lá prestes a matar o Palpatine, ela percebe que aquilo não é o ensinamento Jedi, que aquilo não é o caminho Jedi. Que o caminho Jedi não é simplesmente ser vingativo, é simplesmente você conseguir pôr paz na galáxia. Então é por isso que aí a Rey se junta ao Kylo Ren, e o Kylo Ren, que era o maior vilão até agora, do nada, plim, vira do bem, e aí ele agora se torna aliado da Rey, e ambos juntos vão destruir o Império sozinho. Então eles dois, a Rey e Kylo Ren, vão matar o Palpatine, e acontece uma treta aí e tal. No final do filme acaba que essa batalha que acontece entre Rey e Palpatine, a Rey acaba perdendo muitas forças, né? Uma batalha extremamente difícil aí de Jedi com Palpatine e tal. E então ela acaba quase que falecendo, ela tá assim quase morrendo. E aí o que acontece é que o Kylo Ren, ele meio que dá a sua vida pra ela. Ele pega, usa a força dele e meio que transmite a sua energia e joga no corpo dela. Então eles até se beijam, não? Tem até uma coisa aí. Só que aí no final da história o Kylo Ren, ele acaba parando de viver e dá a vida dele pra ela. E aí a Rey vive novamente. A Rey, o Finn e o Poe, lembra que tava um sumidão que quase nem aparece esse filme? Então, aí os três viram BFF, viram melhores amigos, fica tudo bem. Agora a galáxia não tem mais do mal, agora são só eles, todo mundo independente novamente. E assim acaba o filme 9. De um jeito meio, né? O que final de saga. Mas sim, o episódio 9 de Star Wars foi o último final para encerrar os filmes da franquia Star Wars. Agora daqui pra frente não vai existir mais, pelo menos a Disney divulgou que não vão ter mais continuações na cronologia pra frente, vamos só ter informações no meio por enquanto, e isso é muito curioso, vamos assim se dizer, tá? É muito curioso porque termina de jeito meio ruinzinho, mas termina com um finale da Rey se declarando como, por mais que seja um Palpatine, Rey Palpatine, ela meio que se declara como uma Rey Skywalker, por causa de todo o legado que ela construiu, do envolvimento dela na família e tal. Então acaba que o filme Ascensão Skywalker é porque a Rey, ela se envolveu todo nesse processo Skywalker, que é desde lá do filme 1, e agora tudo se encerra. Esse foi o final de Star Wars. Que universo rico, que universo grande. A gente realmente percebe uma grande
decadência, né, desse universo. Ele começou muito bem, ele teve plot twists, reviravoltas de roteiro muito bem formuladas, só que com o tempo ele vai decaindo, a qualidade dos filmes, não só isso, mas meio que a produção vai se perdendo um pouco. Isso é unânime, todo mundo sabe disso, que o Star Wars começou muito bem e com o tempo foi se perdendo muito. Mas é curioso, é uma boa pra quem gosta de ficção, tal, é muito legal, tem cenas de ação legal, tem momentos de aventura, ficção científica, é legal, é curioso, vale a pena assistir. Se você se interessou, vai lá conferir os filmes, todos estão disponíveis na Disney Plus pra você assistir agora. Se você gostou desse documentário que deu muito trabalho pra fazer, um grandioso roteiro, bastante tempo de edição, por favor, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no nosso perfil. Foram os 4 episódios, estou deixando todos disponíveis aqui, uma pastinha aqui no YouTube escrito Star Wars, então você pode reassistir quantas vezes você quiser. E muito obrigado por ter dado essa audiência aqui pra gente. Te vejo no próximo vídeo aqui do Critica News, um grande abraço, valeu, falou e fui.